Deus implanta bons desejos em nós. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para este momento de reflexão, alimento espiritual e renovação da nossa fé. Eu creio que hoje o Senhor vai falar de maneira profunda ao nosso coração, porque o tema dessa mensagem é algo que toca diretamente na nossa vida prática e na nossa caminhada diária com Deus. Então, neste momento, aonde você estiver, acalme a sua mente, silencie o seu coração e permita que o Espírito Santo conduza cada pensamento. Vamos iniciar esse devocional com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós abrimos esse devocional reconhecendo que sem a Tua presença nada podemos fazer. Pedimos que a Tua voz seja nítida, que o Teu Espírito Santo encontre espaço dentro de nós e que a Tua palavra produza transformação real. Que cada sentimento contrário caia por terra e que o Senhor implante em nós o querer e o realizar conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, agora vamos à leitura bíblica que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: Assim, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em todos, em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, esse texto é extraordinário e, ao mesmo tempo, profundamente encorajador. Paulo escreve aos crentes de Filipe, uma igreja fiel, madura, amorosa, mas que estava enfrentando desafios internos e também externos. Ele não está falando com novos convertidos que ainda não entenderam o básico da fé. Ele está falando com cristãos que já caminham com Jesus e que precisam ser lembrados de que a jornada espiritual não depende apenas da nossa força humana. Paulo diz: efetuai a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, levem a vida cristã a sério, com responsabilidade, reverência e consciência espiritual. Mas logo em seguida ele revela um segredo que muda tudo, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que não caminhamos sozinhos. A vida cristã não é apenas uma lista de deveres ou um esforço humano para agradar a Deus. Claro que não. A vida cristã é uma obra interna que começa em Deus, continua com Deus e termina em Deus. Ele não apenas nos dá ordem, ele nos capacita, ele não apenas nos chama, ele nos transforma por dentro. Ele não apenas exige obediência, ele implanta em nós o desejo de obedecer. Glórias a Deus, aleluias. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar hoje. Deus implanta bons desejos dentro de nós. Isso significa que a vontade de Deus não é forçada sobre ninguém. Ele não nos trata como robô, ele não obriga, ele não empurra, ele não manipula, ele age dentro do nosso coração, mudando a nossa vontade, alinhando os nossos desejos, purificando as nossas intenções.
e nos conduzindo voluntariamente para o caminho da obediência. O texto ele não diz que Deus apenas realiza, diz que ele opera o querer e o efetuar, ou seja, ele trabalha na origem do comportamento, o desejo. Antes da ação mudar, meus irmãos, Deus muda o coração. Antes do hábito mudar, Deus ele muda o querer. Antes do comportamento se alinhar, o Espírito Santo ele alinha as intenções. Essa é a marca da graça. Deus não começa a obra de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Glórias a Deus. E isso é tão libertador, meus irmãos, porque muitos cristãos vivem frustrados, achando que precisam mudar sozinhos, como se a vida espiritual fosse apenas força de vontade humana. Muitos pensam, eu quero fazer o certo, mas eu não consigo. Eu quero orar, mas eu não tenho vontade de orar. Eu quero deixar o pecado, mas não tenho força. Eu quero ter uma vida mais dedicada, mas algo parece que sempre me puxa para longe. Mas Paulo está dizendo, a transformação não começa no esforço humano, ela começa na obra divina dentro de nós. Deus coloca dentro do coração aquilo que ele deseja realizar através de nós. Ele planta o desejo santo e depois capacita para caminhar nesse desejo. E talvez, meu irmão, minha irmã, você já percebeu isso acontecendo na sua vida? Às vezes você olha para trás e pensa, eu mudei, mas nem sei como. Coisas que antes te atraíam, já não te atraem mais. Lugares onde você sentia confortável já não te faz mais nenhum sentido. Palavras que antes você falava sem pensar, agora te incomodam. Pessoas que antes alimentavam a sua antiga vida já não são mais parte do seu ciclo. E você pensa, o que aconteceu comigo? Ah, meus irmãos, aconteceu Filipenses 2,13. Deus começou a operar dentro de você o querer e o efetuar. Você não mudou porque decidiu sozinho. Você mudou porque o Espírito Santo de Deus começou a plantar novos desejos no seu coração. E isso é uma das maiores evidências de que alguém está sendo trabalhado por Deus. Os desejos, eles não começam a mudar simplesmente. Antes, a pessoa tinha prazer em coisas que destruíam a alma, agora ela sente prazer na presença de Deus. Antes, sentia desejo por vingança, mas agora sente desejo de perdoar. Antes, sentia vontade de se afastar, agora sente vontade de congregar. Antes, sentia prazer em falar da vida dos outros, mas agora sente vontade de edificar. Antes tinha o desejo de pecar, agora sente desejo de agradar a Deus. Essa transformação não é reforma de comportamento, é regeneração de caráter. Não é moralismo, é santificação. Não é disciplina humana, é obra do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Paulo nos mostra um equilíbrio essencial. Deus, ele implanta os bons desejos, mas nós respondemos com obediência. Veja bem, ele opera o querer, mas nós precisamos caminhar no efetuar. Ele planta o desejo, mas nós precisamos cultivar esse desejo. Ele acende a chama,
mas nós precisamos manter o altar aceso. Isso significa que o cristão não é passivo nem independente. Não é Deus fazendo tudo sozinho, e nem o homem tentando fazer tudo pela sua própria força. É uma cooperação espiritual. Deus inicia, nós respondemos. Deus fala, nós ouvimos. Deus inclina o coração, nós obedecemos. Deus desperta o desejo, nós damos o próximo passo. Agora eu quero trazer isso para a vida prática, porque talvez você esteja pensando, como que isso funciona no meu dia a dia? Em primeiro lugar, entenda que quando Deus começa a implantar bons desejos, Ele não faz isso de forma espetacular ou barulhenta. Muitas vezes começa com algo simples, silencioso, quase imperceptível. Às vezes é aquele incômodo santo diante de algo que antes não te incomodava. Às vezes é aquela vontade leve de buscar mais da presença de Deus. Às vezes é aquela fome espiritual que você não sabe explicar. Às vezes é aquele impulso de pedir perdão. Às vezes é aquele desejo repentino de se afastar de ambientes que te afastam de Deus. Às vezes, é aquele pensamento suave que diz: volte a orar, volte a ler a palavra, se reconcilie, fecha aquela porta, abandone esse hábito, retorna à sua vida com Jesus. Isso não é coincidência, meus irmãos. Não é emoção, não é uma fase, é Deus operando em você. É Deus operando em você o querer, o desejar. É quando esse desejo, quando esse querer nasce, o inimigo ele sempre tenta de alguma forma sufocar com suas mentiras. A primeira mentira dele é: você nunca vai conseguir. A segunda é: deixa para depois. Porque o diabo não precisa destruir ninguém de uma só vez. Basta adiar a transformação. Mas quando Deus planta um desejo santo, Ele também dá graça para obedecer. Nada que Deus inicia dentro de nós é impossível de ser vivido com Ele. Nada que Deus ordena, Ele deixa sem capacitação. Nada que Deus pede, Ele deixa sem o querer correspondente. O mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta. E talvez você esteja passando por um momento onde os seus desejos estão em conflito. A carne quer uma coisa, mas o espírito quer outra. E você sente essa batalha dentro de você. Isso não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de vida espiritual. Mortos espiritualmente não lutam, só luta quem tem o Espírito Santo dentro de si. E quando Deus começa a mudar os desejos, Ele também nos fortalece para vencer a velha natureza. Agora, imagine algumas situações do dia a dia. Talvez você seja alguém que sempre reagiu com explosão emocional, mas ultimamente algo dentro de você te dá vontade de ficar em silêncio. Isso não é personalidade mudando, é Deus te dando domínio próprio. Talvez você sempre teve dificuldade de perdoar, mas de repente sente vontade de liberar alguém com o seu coração. Isso não é fraqueza, meus irmãos, é o Espírito Santo te conduzindo para a cura. Talvez você sempre teve prazer em determinados pecados, mas agora sente repulsa. Isso não é moralismo, é santificação. Ou talvez você nunca teve vontade de orar, mas agora sente uma saudade da presença de Deus. Isso não é emoção, é despertamento espiritual. Deus trabalha através dos desejos, porque Ele sabe que a verdadeira transformação não acontece por imposição, mas por amor.
Ele não quer apenas que você faça a vontade dele, ele quer que você deseje a vontade dele. Vamos fazer uma reflexão. Quais bons desejos Deus tem despertado dentro de você ultimamente? Talvez seja o desejo de voltar para o altar, talvez seja o desejo de abandonar um pecado secreto, talvez seja o desejo de restaurar sua vida familiar, talvez seja o desejo de servir na obra, talvez o desejo de perdoar alguém, talvez seja o desejo de buscar santidade ou o desejo de recomeçar espiritualmente. Não ignore, meus irmãos, esses desejos. Eles não nascem da sua carne, eles são sementes do céu plantado pelo Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque a vida cristã não depende apenas da nossa força, mas da tua graça operando dentro de nós. Obrigado porque o Senhor é quem implanta dentro de nós tanto querer quanto efetuar. Te pedimos que continue despertando bons desejos no nosso coração, desejos de santidade, de obediência, de oração, de reconciliação, de serviço, de mudança, de entrega. Aleluias! Que todo desejo contrário caia por terra em nome de Jesus. Que todo impulso da carne seja enfraquecido. Que toda vontade que não vem do Senhor seja alinhada ao teu propósito. Oh Espírito Santo, trabalha em cada área da nossa vida e faz a tua boa vontade prevalecer. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já lhe agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, antes de encerrarmos, eu quero convidar você a continuar comigo nesta série devocional. Deus está falando com profundidade e ainda tem muito para realizar no seu coração. Não esqueça de deixar aí para mim o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo no seu status de WhatsApp, para juntos, eu e também você, cumprir o ID do Senhor. Talvez um compartilhamento seu pode alcançar aquele familiar que você há tanto tempo ora por ele. Talvez ele vai ver esse devocional e entregar o seu caminho ao Senhor Jesus. Que o Senhor te fortaleça, te renove e te conduza hoje pelo caminho dos bons desejos que vêm do céu. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional. Se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.